Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje nós estamos encerrando nossa série de mensagens, queridos. Eu confesso aos irmãos que foi uma série de mensagens em que eu fui muito desafiado, particularmente falando, porque, assim, para nós que pregamos, é um grande desafio você pregar sobre textos, sobre personagens, que via de regra você não ouve nos púlpitos. Então você preparar um sermão, você preparar uma mensagem baseada em personagens, em encontros de Jesus com pessoas incomuns, é muito desafiador, e eu aprendi muito com os encontros que Jesus teve e que nós refletimos ao longo desse mês de março e de abril. E hoje nós estamos encerrando, e para tanto eu gostaria de ler Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 30, que é o episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. Estou lendo Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30 até o verso de número 44. Vamos lá? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Verso 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Verso 35. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Podem se assentar em nome de Jesus. Encontros ordinários, momentos extraordinários. Encontros ordinários, momentos extraordinários, da omissão ao engajamento. Queridos, ao longo dessa série de mensagens, a gente tem refletido encontros que Jesus teve com pessoas incomuns, pessoas simples, pessoas ordinárias, pessoas comuns do dia a dia. No primeiro capítulo dessa série, nós falamos, baseado em Marcos capítulo 2, versos 13 a 17, o encontro que Jesus teve com um homem chamado Levi, chamado Mateus, que foi por consequente um discípulo ou um apóstolo de Jesus. E como o encontro que Jesus teve com aquele homem teve o poder de realinhar o coração daquele homem, de Mateus, pela graça de Deus, em torno do siga-me. E como Mateus teve a sua vida redirecionada por Jesus. No segundo capítulo da série, baseado em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, nós refletimos sobre o encontro que Jesus teve com um jovem possesso por cerca de 3.000 demônios. E aquele jovem, por uma legião de demônios, e aquele jovem foi tomado por aqueles espíritos possessos. E quando aquele homem tem um encontro com Jesus, Jesus impacta a vida daquele homem, e ele é conduzido a uma vida marcada pelo perdão, pela transformação e pela liberdade
em Cristo Jesus. No terceiro capítulo, baseado em Marcos capítulo 5, versos 24 a 34, nós falamos sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher que sofria por 12 anos de uma doença, de um fluxo de sangue, que roubava ali a vida, e como o encontro que Jesus teve com aquela mulher, fez com que o mover de Jesus na direção dela, desfazesse a sua autoconfiança, e lhe conduzindo na esperança, na expectativa e na dependência do poder de Deus. Na semana passada a gente fez um arranjo para encaixar justamente o dia da Páscoa. Nós refletimos no capítulo 16 de Marcos, versos 1 a 9, e nós falamos sobre o encontro que Jesus teve, Jesus já ressurreto, o encontro que Jesus ressurreto teve com uma mulher, chamada Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, mas quando ela encontrou Jesus, ela foi impactada pela transformação em Cristo Jesus, e depois quando Jesus morre, ela é tomada pela desilusão, e como o Cristo ressurreto aparece para aquela mulher, desfaz o choro da desilusão, e ali conduz à alegria da ressurreição, lhe devolvendo para a missão. Hoje, baseado em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, nós vamos falar do encontro de Jesus com 2 grupos. Primeiro com a multidão, e depois com os discípulos. E o encontro de Jesus com a multidão é no sentido, ou é na expectativa de moldar a vida dos discípulos, de moldar a agenda dos discípulos. E eu queria, antes de entrar no texto, fazer menção como nota de introdução a uma frase que é muito pertinente, que tem tudo a ver com o texto que nós vamos refletir nesta noite, de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona, que foi um pai da igreja, que viveu lá no 4º e no 5º século. E Agostinho, ele escreve um livro chamado Confissões, onde ele escreve, ou ele confessa a sua história, a sua biografia. E logo no início do livro dele, das Confissões, Santo Agostinho diz o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fizeste no Senhor para ti. Esse homem começa dizendo que Deus nos criou para Ele. Deus nos criou homens, mulheres, jovens, crianças para Ele, para viver com Ele, para amar a Deus, para andar com Deus, para ser cheio de Deus. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, o nosso coração anda faminto, o nosso coração anda insatisfeito, o nosso coração anda inquieto enquanto não encontrar esse Deus. O que Santo Agostinho está dizendo, em outras palavras, é que na nossa alma existe um espaço, existe um vácuo que só Deus pode preencher, porque nós fomos criados para Ele. E enquanto o homem e a mulher, o jovem, não entender essa realidade, ele ou ela continuará insatisfeito, continuará inquieto, continuará faminto de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, que nós lemos de Marcos capítulo 6, versos 30 a 44, Jesus vai se deparar com a multidão faminta, e Jesus vai desafiar os seus discípulos, aqueles que seguem a Jesus, a oferecer o único pão, o único alimento, a única pessoa que de fato pode preencher o coração das multidões, que é o próprio Cristo. O encontro de Jesus com a multidão e com os discípulos no episódio da primeira multiplicação de pães e peixes mostrará essa realidade que nós estamos falando, e como Jesus desafia seus discípulos a se juntarem a Ele na missão de alimentar plenamente o coração de pessoas famintas por Deus. Porque Jesus entrou na história para trazer esse preenchimento desse vazio, e Jesus convida os seus discípulos, aqueles que dizem seguir a Jesus, para se juntarem a Ele nessa missão de alimentar pessoas famintas. Então, se a gente fosse resumir a mensagem nesta noite numa frase, numa única frase, eu gostaria que você gravasse em nome de Jesus:
O mover de Jesus em nossa direção nos conduz da omissão ao engajamento na agenda do reino de Deus. Eu vou repetir: o mover de Jesus em nossa direção, na direção dos seus discípulos, na direção de homens e mulheres que seguem a Jesus na história, o mover de Jesus em nossa direção nos conduz da omissão, da indiferença, ao engajamento na agenda do reino de Deus, ao engajamento no que Deus está fazendo na história. Então eu gostaria de ver isso com vocês em duas partes. Em primeiro lugar, a gente pode destacar dos versos 30 a 34, o mover de Jesus na direção das multidões. Jesus se move na direção das multidões. O mover de Jesus na direção das multidões. Um convite à reflexão dos discípulos da agenda do reino de Deus. Porque quando Jesus se move na direção das multidões, Ele está convidando os seus discípulos a perceber o seu exemplo, a perceber como Jesus lida com as multidões, a perceber como é a agenda de Deus, de Jesus para as multidões, para que os discípulos, vendo Jesus, vendo o exemplo de Jesus, possam ser impactados pelo exemplo dele e fazer o mesmo. Veja comigo os versos 30 a 34, por gentileza, porque o texto sagrado começa assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Grave aí esse verso 30, porque o verso 30 faz contexto justamente em Marcos capítulo 6, versos número 6 a 13. O texto que nós estamos lendo começa dizendo que os apóstolos reuniram-se a Jesus. Eles estavam vindo da onde? O contexto, a resposta está lá em Marcos capítulo 6, versos 6 a 13. Eles tinham ido em missão. Jesus já está treinando os seus discípulos, e Jesus em Marcos 6, versos 6 a 13, mandou os discípulos em dois, está lá registrado em Marcos capítulo 6, versos 6 a 13, e aí o texto começa dizendo o seguinte, verso do número 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado, verso de número 31, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Verso 33, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades, e chegaram a pé de todas as cidades, e chegaram lá antes deles. Verso 34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, quando a gente percebe esses versos que nós lemos, nós vimos Jesus se deparando com a multidão. Os discípulos estavam reunidos a Jesus, e se você ler Marcos capítulo 6, versos 6 a 13, que é o contexto desse texto, você vai perceber que os discípulos estavam indo em toda a região da Galileia, em todas as cidades circunvizinhas, de dois em dois, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pregando o evangelho e ministrando serviço ao povo, porque é isso que o texto começa no verso 30 a nos informar. Eles chegaram até Jesus, encontraram Jesus e relataram tudo o que tinham feito. E se você ler lá Marcos capítulo 6, versos 6 a 3, o que eles tinham feito era expulsar demônios, curando enfermos, ou seja, eles estavam servindo o povo, servindo a multidão. E o texto diz ainda que eles pregaram o evangelho, Lucas capítulo 9, verso de número 6. Os discípulos, eles começam a pregar e eles começam a servir. Jesus já começa a treinar os seus discípulos em pregar o evangelho e servir o povo. No entanto, queridos, quando nós lemos, a partir do verso número 31, depois que os discípulos retornam, diz o texto sagrado, que se junta a Jesus, gente de todas as cidades, verso 33 diz isso, gente de todas as cidades vinham a pé até Jesus,
querendo encontrar Jesus, querendo um contato com Jesus. E como eram essas pessoas? Qual é o estado dessas pessoas que vão ao encontro a Jesus? Dá só uma desligadinha aqui. Como é o status dessas pessoas? Qual era a situação espiritual dessa multidão? O texto, no verso de número 34, diz assim: Jesus olha para esse povo e diz que eram como ovelhas sem pastor. Qual era o estado espiritual daquela multidão? Eram como ovelhas sem pastor. E essa imagem, ovelha sem pastor, gente, me chamou muita atenção, porque se nós pensarmos bem, essa é a imagem que ilustra o estado espiritual de todas as pessoas que não são discípulos de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus ainda, é como ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor, Jesus usa essa imagem para ensinar, para ilustrar que essas pessoas, elas não têm orientação na vida. São pessoas que vivem desorientadas espiritualmente. São pessoas que vivem sem uma direção, sem uma liderança. São pessoas que estão perdidas. São pessoas que estão nos labirintos da vida. Elas estão sem norte. Elas não têm liderança. São pessoas que vão vivendo a vida, mas vão vivendo a vida fora da perspectiva do reino de Deus. É multidão. Ao contrário dos discípulos, a multidão vive como ovelha sem pastor. Quando nós olhamos as pessoas que não seguem a Jesus, por mais que elas aparentam serem pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão muito bem, obrigado, nas suas vidas, mas na perspectiva do reino de Deus, uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que não é discípulo de Jesus, que faz parte ainda da multidão, aos olhos de Jesus, essa pessoa é como ovelha sem pastor. Os princípios que norteiam a mente dessas pessoas não são os princípios do reino de Deus. Se você parar para pensar comigo, a multidão, a relação que a multidão tem com Deus é uma relação consumista. A multidão quer consumir Jesus. A multidão está mais preocupada com as bênçãos do que com o abençoador. A multidão quer consumir todos os recursos que Deus pode oferecer. A multidão vive, por exemplo, relacionamentos interpessoais, não na perspectiva do reino de Deus, mas de uma maneira muitas vezes utilitarista. Se relacionam com pessoas até o ponto daquelas pessoas servirem a ela. Quando não passam mais a servir, elas descartam. São relacionamentos descartáveis. É assim que a multidão se relaciona com pessoas. A multidão, por exemplo, olha dinheiro não na perspectiva do reino de Deus. A multidão olha dinheiro, o assunto dinheiro, o objeto dinheiro, na perspectiva de pessoas que não têm pastor, de que não têm liderança, muitas vezes de maneira gananciosa, muitas vezes de maneira atrapalhoada, consumista, que gasta aquilo que não tem. Não é na perspectiva do reino de Deus. Multidão, por exemplo, quando olha sexo, o assunto sexo, não olha na perspectiva do reino de Deus. Olha o sexo como se fosse um entretenimento, algo que você pode pagar, algo que você pode encontrar nas esquinas em todos os finais de semana. É assim que multidão lida com a vida. E são essas pessoas que estão indo atrás de Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus, ele não descarta as multidões. Esse texto não ensina que Jesus descarta. Jesus se move na direção da multidão, a fim de levar os discípulos a uma reflexão, queridos, a uma reflexão de qual é a agenda de Deus para os seus discípulos. Jesus se move, Jesus chama os discípulos para junto de si,
e se relaciona com a multidão para ensinar os discípulos, para levar os discípulos a refletir como Deus espera que nós, eu e você, discípulos de Cristo, nos relacionemos com as multidões. E como é que Jesus se relaciona com a multidão? Vejamos alguns aspectos. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de traçar alguns princípios. Como é que Jesus se relaciona com a multidão? Em primeiro lugar, o texto vai nos ensinar que Jesus se move na direção da multidão de forma sacrificial e graciosa. Veja comigo, a partir do verso 31 até o verso 33, que Marcos diz o seguinte: havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Verso 32, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Eu chamo a sua atenção primeiro para o aspecto sacrificial de Jesus na relação com as multidões, porque o texto diz para mim e para você que eles não tinham tempo nem para comer. Não é isso que diz o versículo 31? Ao ponto deles não terem tempo para comer. E o verso de número 31, a parte B, o finalzinho, diz assim: venham comigo, Jesus chamando os discípulos, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles não têm tempo para comer, tamanha demanda, tamanhos compromissos da multidão, eles não têm tempo e eles estão cansados, e Jesus faz a seguinte proposta para os discípulos: vamos para um lugar deserto para descansar. Pergunta, o texto diz que Jesus descansou? Quando Jesus vai para um lugar deserto descansar com os seus discípulos, a multidão fica sabendo e reconhece eles e partem atrás de Jesus a pé. E quando Jesus percebe que elas partiram e chegaram antes deles a pé, o que Jesus faz? Jesus acolhe, Jesus abre mão do tempo de descanso, Jesus abre mão do tempo de se alimentar. Eles não têm tempo de alimentar porque existe uma demanda, eles não têm tempo de descansar porque existe uma demanda. Essa demanda é representada pela multidão, gente que precisa do Evangelho, gente que precisa de Deus. E Jesus está ensinando para os seus discípulos que na agenda de Deus, no mover de Deus nas nossas vidas, o nosso compromisso e a nossa relação com a agenda do Senhor, com aquilo que Deus coloca na nossa frente, muitas das vezes vai demandar dos seus discípulos sacrifício. É aquele tempo do descanso, é aquele domingo que você quer ficar em casa e não quer nenhum compromisso, e de repente chega uma agenda de Deus na sua vida. É um sacrifício financeiro, é algo que você precisa investir, é uma necessidade que chega até você, Deus está trazendo até você, e Deus quer que você tenha a mesma resposta que Jesus está dando aqui, de maneira sacrificial. Jesus está inculcando isso na mente dos discípulos. Em segundo lugar, o mover de Jesus, ele é sacrificial, mas ele é gracioso também. As multidões não merecem, mas mesmo assim Jesus atende elas. Veja comigo, o verso de número 34 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. O mesmo relato de João capítulo 6, João relatando o mesmo episódio, a primeira multiplicação de pães e peixes, João vai trazer uma informação interessante aqui no nosso texto. João capítulo 6, verso 25, diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E o verso 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus sabe que a motivação da multidão é equivocada.
Jesus sabe que as multidões só querem consumir as bênçãos dele, os pães, os milagres, os sinais, os prodígios, as bênçãos, o conforto. Ele sabe que as multidões são altamente consumistas. Ele sabe que as multidões não têm uma motivação correta. Mesmo assim, diz o texto de Marcos, Jesus acolhe. Isso é graça. Não é que as multidões merecem, não é que as multidões fizeram por onde, não, pelo contrário, mesmo com a motivação errada, Jesus as atende, e Jesus quer inculcar isso na mente dos discípulos, porque muitas das vezes a agenda de Deus na vida dos discípulos de Cristo vai demandar de nós, vai demandar de mim e de você, um mover na direção das multidões, mesmo quando elas não merecem. Seguindo, como é que Jesus trata as multidões? Primeiro a gente viu que ele trata de maneira sacrificial e de maneira graciosa, mas em segundo lugar, Jesus se move com profunda empatia com as multidões, com profunda empatia. Veja o verso 34 que diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve o quê? Teve compaixão. Teve compaixão deles, porque eram ovelhas sem pastor. A palavra compaixão aqui, queridos, significa ter piedade, mostrar simpatia, é tomar a dor do outro para si, é se identificar com o sofrimento do outro, é você ter empatia com a dor, com o desespero, com o choro da multidão, daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Jesus quer inculcar isso na mente dos seus discípulos. Nós precisamos ter um olhar de compaixão, e a palavra compaixão dá a ideia de algo que vem daqui, do centro das emoções, do intestino, do nosso ventre, é algo que vem do mais profundo. A gente não pode olhar a nossa sociedade, a gente não pode olhar o noticiário, a gente não pode olhar aquilo que chega para nós das redes sociais e não ter compaixão, e o nosso intestino, o nosso centro das nossas emoções não ser tocado, não ser impactado. A gente não pode olhar para as multidões com indiferença. Jesus não olha para as multidões, mesmo que elas tenham as motivações erradas, mesmo que elas tenham as motivações equivocadas. Jesus não olha com olhar de indiferença. Jesus não olha com olhar frio. Jesus olha com compaixão. Jesus se identifica com o desespero daquelas pessoas, porque o texto diz que ela como ovelha sem pastor, e Jesus toma para si esse desespero da multidão. Tem que ter empatia. É isso que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. E em terceiro lugar, Jesus vai ensinar e vai revelar para nós e para os seus discípulos uma terceira característica de como ele se relaciona com as multidões. Porque o texto diz que Jesus move na direção das multidões, ensinando os valores do reino de Deus. Jesus acolhe, Jesus tem empatia, Jesus se move de maneira sacrificial, Jesus se move de maneira graciosa, mas Ele se move para ensinar, Ele se move para pregar, Ele se move para ministrar a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode transformar as multidões, somente a palavra de Deus pode transformar aquelas pessoas que estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Olha o texto diz, no verso de número 34, o verso diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, o que é que Jesus fez? Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas.
A palavra ensinar aqui usada por Marcos é didasco, da onde vem a nossa palavra didática. Jesus reúne a multidão à sua volta, e ele começa a ensinar, e ele começa a ministrar, e ele começa a instruir. E sobre o que Jesus ensina? Marcos não diz, mas quem vai responder essa pergunta é Lucas, com o mesmo relato paralelo, Lucas 9:11. Lucas diz assim, que ele, Jesus, as acolheu e falava-lhes acerca de quê? Do reino de Deus. Qual era o assunto que Jesus ensinava para a multidão? O reino de Deus. Sobre o que Jesus falava para a multidão? O reino de Deus. Em qual direção Jesus estava conduzindo aquelas pessoas que estavam como ovelhas sem pastor? Na direção do reino de Deus. É isso que Jesus quer que os seus discípulos tragam à sua mente, ao seu coração. Qual é a agenda de Deus para a igreja? Qual é a agenda de Deus para os discípulos de Cristo? É que nós ensinemos o reino de Deus para a multidão. Qual é a agenda de Deus para a sua vida? É que você sente com seu filho, sente com seu cônjuge, sente com seu colega de trabalho, sente com seu parente, sente com seu vizinho, e ensine o reino de Deus. Agora, como é que a gente vai ensinar se a gente não tem para nós? Como é que os discípulos vão cumprir a agenda de Jesus, se eles mesmos não se alimentarem do reino de Deus? Porque a palavra do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, queridos, deve ser o nosso alimento, deve redirecionar as nossas vidas, e nós precisamos alimentarmos constantemente dessas palavras, desses ensinos, dos valores e princípios do reino de Deus, a fim de que possamos nos conectar ao que Deus está fazendo no mundo, a fim de que cumpramos o chamado de Cristo para nós. O que Jesus ensina? Jesus ensina para aquela multidão que elas não precisam andar mais como ovelhas sem pastor. Existe um sumo pastor, existe um reino, existe um rei, e elas precisam se submeter a esse reino. Porque uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem, quando de fato se submete ao reino de Deus, os valores invertem. Se a multidão agora se relacionava com Deus de maneira consumista, só querendo as bênçãos de Deus, quando uma pessoa entende a mensagem do reino, qual deve ser a relação dela com Deus? Submissão. Submissão. Quando uma pessoa se rende de fato aos princípios e valores do reino de Deus, qual deve ser os princípios que norteiam, por exemplo, as relações interpessoais dela, a relação entre cônjuges, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos, o amor. Não é mais relacionamentos descartáveis, não é mais relacionamentos utilitaristas, que o outro só me serve, o outro só se relaciona comigo, eu me relaciono com ele quando ele me serve alguma coisa. Não, o amor marca os nossos relacionamentos. Tudo muda, queridos, quando uma pessoa é impactada pelos valores do reino de Deus. A relação dela com o dinheiro muda. Antes era dominada pelo dinheiro, como multidão, como ovelha sem pastor, era dominada. Mas quando uma pessoa se rende aos princípios e valores do reino de Deus, e é isso que Jesus está ensinando para elas, em vez de ganância, brota a generosidade. Passamos a ser pessoas mais generosas, passamos a planejar mais as nossas finanças de maneira cautelar, de maneira cuidadosa, para que haja margem, para que a gente seja generoso. É isso que os valores do reino de Deus mudam nas nossas vidas, queridos. Na relação com o sexo para a multidão é algo, um entretenimento, é algo que a gente tem e desfruta nos finais de semana, nos barzinhos,
quando a palavra de Deus impacta a vida de um homem e de uma mulher, sexo continua sendo uma bênção, mas é uma bênção desfrutada num relacionamento de aliança, de compromisso. Tudo muda. O que Jesus ensina? Jesus ensina os valores do reino de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: qual é a mensagem que vocês têm que anunciar? A mensagem dos valores do reino de Deus. Jesus se move na direção da multidão, queridos, a fim de levar os discípulos a uma reflexão da qual é a agenda de Deus, de qual é a agenda de Deus para a vida de cada um dos discípulos. Jesus se move na direção da multidão para levar os discípulos a pensarem: qual é a agenda de Deus para a minha vida? Como é que Deus quer que eu me relacione com as multidões? E Jesus espera que seus discípulos observem seu exemplo de como Jesus lida com as multidões, na perspectiva do reino de Deus, e reflitam de como deve ser a agenda de cada um de nós. Como é que Jesus se relacionou com as multidões? De maneira sacrificial, graciosa, acolhedora, mas que prega o reino, que ensina o reino. Então veja comigo, e aí eu já entro no segundo ponto, porque depois que Jesus dá o exemplo para eles, Jesus coloca eles na prática. Depois que Jesus mostra para eles: olha, é assim que vocês têm que fazer, Jesus agora depois faz assim: ó, agora vão. Veja comigo a segunda parte. Segura aí, Jesus, esse relógio. O mover de Jesus na direção dos discípulos, um convite à submissão à agenda do reino de Deus. Essa é a segunda parte, porque nessa segunda parte Jesus agora se move não mais para a multidão, se move para os discípulos. E Jesus está convidando os seus discípulos a se submeterem à agenda do reino de Deus. Eu vou tentar ser bem breve aqui nessa segunda parte. Os versos de número 35 a 44 começa o seguinte: já era tarde. Jesus está lá ensinando a multidão. Já era tarde. Por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Olha, percebeu o movimento de Jesus? Dê-lhes vocês algo para comer. Verso de número 36. Ele, porém, respondeu, verso 37, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos da grama. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E aí eu chamo a sua atenção, porque é nesse segundo bloco Jesus está se relacionando com os discípulos. E nesse segundo bloco, Marcos e João, num relato paralelo, vai dizer que Jesus faz isso de maneira proposital. Já é tarde, e os discípulos percebem que as pessoas estão com fome, e eles mandam a multidão ir embora. E aí, João, no relato de João, capítulo 6, versos 5 e 6, João diz que Jesus colocou os discípulos a uma prova. João diz assim, olha, fez essa pergunta, que pergunta? Onde compraremos pães para todo esse povo comer? João 6, 5 e 6.
fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus está fazendo uma prova para os discípulos. Sabe quando um professor quer saber se realmente os alunos aprenderam a lição? O que faz? Faz uma prova, para perceber se realmente eles aprenderam. E a gente vai perceber aqui, que os discípulos não aprenderam direito a lição de Jesus. Assim como eu e você temos dificuldade às vezes de entender a agenda de Deus para as nossas vidas, por mais que a gente ouça acerca da palavra, acerca da voz de Jesus, no dia a dia parece que a gente não entende muito. Assim foi com os discípulos. E aí eu queria destacar, porque a resposta que os discípulos deram para a prova de Jesus, ou para a comissão de Jesus, ou para a agenda do reino de Deus, está lá no verso de número 36. Os discípulos disseram para Jesus: manda embora este povo. Diante da prova, diante da demanda, diante da necessidade da multidão, sabe o que os discípulos fizeram? Manda embora, Jesus. Os discípulos estão revelando aqui uma agenda do mundo, não é a agenda do reino de Deus, é a agenda do mundo, é a agenda da correria, é a agenda dos compromissos, que a gente está tão cheio de compromissos que a gente não tem tempo para viver a agenda de Deus, não tem tempo para se conectar ao que Deus está fazendo à nossa volta. E porque a gente não tem tempo, assim como os discípulos, a gente diz para Jesus: manda embora porque eu não tenho tempo, manda embora porque eu estou cheio de compromissos, manda embora, Senhor, porque eu tenho muita coisa para fazer, manda embora, Senhor, porque eu estou lotada de problemas, eu não tenho tempo para a multidão, manda embora. Essa não é a agenda de Deus para nós. Os discípulos não entendem. Jesus coloca os discípulos à prova para saber se realmente eles entenderam como eles têm que agir na direção das multidões. Mas a resposta deles é: manda embora. E o que Jesus faz diante dessa resposta? Duas coisas. Em primeiro lugar, diante da resposta do manda embora o povo, Jesus conduz os discípulos a se submeterem à visão do reino de Deus, a acolherem, a serem compassivos e a serem empáticos com o povo. Porque o texto diz assim no verso 36: manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Qual é a resposta que Jesus dá no verso 37? Ele, porém. Irmãos, esse porém aqui, você sabe muito bem, esse porém aqui é o contraponto. Os discípulos querem ir numa direção, os discípulos querem seguir uma agenda, os discípulos querem seguir a agenda do manda embora, e Jesus fala assim: porém, ele, porém, diz: não, a gente não pode mandar essas pessoas embora. Essas pessoas estão famintas, essas pessoas têm necessidades, e a maior fome que essas pessoas têm não é de pão, não é de peixe, é de Deus. Qual é a maior fome, qual é a maior sede, qual é a maior necessidade do jiqueense, do povo baiano, do povo brasileiro? É de Deus, é de Cristo. E nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos mandar o povo embora. Deus tem colocado pessoas na sua direção, Deus tem colocado essa igreja em volta, queridos, em volta de conjuntos habitacionais, onde as pessoas estão gemendo, onde as pessoas estão famintas, e nós não podemos mandar o povo embora. Ele, porém, respondeu: você não pode mandar embora, dê-lhes vocês algo para comer.
Dê-lhe vocês algo para comer. Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter empatia, vocês precisam ter compaixão com a fome dessas pessoas. Dê vocês algo para comer. E eu queria trazer uma citação aqui, que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. É se identificar com o outro, é ir na direção do outro, de maneira intencional, é ir na direção do outro e não mandar embora. Quando o nosso coração está repleto de empatia, um forte desejo de eliminar o sofrimento alheio surge dentro de nós. A gente não deixa abatido. Deus coloca pessoas na nossa vida, na nossa direção, e a gente não pode fazer vistas grossas, a gente não pode agir com indiferença. Deus tem colocado oportunidades, Deus tem colocado pessoas, Deus colocou você para trabalhar em um local, para morar em uma casa, para ter uma igreja em um local, porque Ele tem o propósito de alimentar as multidões. Em segundo lugar, além de empatia, Jesus conduz os discípulos a se submeterem ao poder do reino de Deus diante das suas limitações. E isso é muito importante para nós. Isso falou muito ao meu coração. Porque o verso 37, os discípulos respondem para Jesus. Diante da proposta de Jesus, dê-lhe vocês algo para comer, os discípulos respondem, isso exigiria, verso 37, 200 denários. Talvez isso não fale muito com você. O que é 200 denários? A gente não sabe. Um denário era o salário diário de um trabalhador. 200 denários era o salário de 200 dias de trabalho. Eu fiz umas contas convertendo para o real. Se naquela época fosse o real, o câmbio fosse o real, aqueles discípulos precisariam de R$8.450 para alimentar aquela multidão. Jesus, nós precisamos agora de mais de R$8.000 para alimentar a multidão. Nós não temos. Nós temos sustentado por mulheres, a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai alimentar a multidão? Os discípulos se deparam com as suas limitações, eles não têm como alimentar a multidão. O verso 38, Jesus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Meus queridos, o que é que nós temos para alimentar mais de 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar. Nós não temos capacidade para alimentar a multidão. Nós não temos poder para sustentar a multidão. Nós não temos capacidade para alimentar a multidão. Por isso é que nós precisamos nos submeter na missão, durante o exercício da missão, durante o exercício do alimentar a multidão, nós precisamos depender do poder de Deus, porque é Ele que tem o poder, é Ele que supre as nossas capacidades. Eu vou na direção da multidão, não confiando em mim, não confiando na minha eloquência, não confiando nos meus diplomas, porque todos os meus diplomas, todos os meus estudos, todos os meus recursos não passam de 5 pães e 2 peixes, e isso não dá para alimentar a multidão. Jesus quer ensinar essa lição para nós. Jesus quis ensinar essa lição para os discípulos, que a igreja precisa orar mais, que a igreja precisa revestir mais do poder de Deus. Se nós queremos ser uma igreja missionária, se nós queremos ser uma igreja que impacta este bairro, se nós queremos ser uma igreja que impacta Jequié, nós precisamos orar mais, queridos. Mais tempo em oração, mais tempo de jejum,
mais tempo de contrição, porque quanto mais uma igreja ora, quanto mais ela busca, mais ela está reconhecendo que ela tem 5 pães e 2 peixes, e que todo poder e suficiência vem de Deus, vem de Deus, não é nossa. E é isso que Jesus mostra para eles, porque Jesus pega: me dá aqui, me dá os 5 pães e os 2 peixes, bota aqui na minha mão, bote aqui as suas limitações na minha mão. E o texto diz, já estou terminando, eu vou adiantar. Jesus olha para o céu, apresenta os 5 pães, Jesus apresenta as nossas limitações ao Pai, e Ele começa a dividir. E Ele coloca em cestos, Ele pega lá e começa a dividir os pães e os peixes, Ele dá em cestos e distribui para os 12. E eu fico imaginando, por exemplo, Tomé, que era um cara assim que não confiava muito. Eu imagino Tomé indo assim, levar o cesto e meio que duvidoso. E quando a pessoa pegava uma cabeça de um peixe, geralmente, quando ele percebia, tinha 2. Quando ele pegava um pedaço de pão e ele olhava para o cesto, tinha 3. E os pães foram se multiplicando, e os peixes foram se multiplicando, e o texto diz, queridos, que todas aquelas pessoas, verso de número 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. Quando o poder de Jesus, quando os discípulos se rendem ao poder de Jesus, e sabe por que eu acho interessante nesse texto? É que Jesus não multiplica, Ele poderia simplesmente repartir e Ele mesmo entregar para aquela multidão, mas Ele não faz isso, Ele faz por meio dos discípulos, para que os discípulos experimentem na vida deles o poder de Deus, porque uma coisa é você falar de Jesus, uma coisa é você falar acerca de Deus, uma coisa é você falar acerca de Jesus para as pessoas, outra coisa é você falar daquilo que você vive, do poder de Deus que perpassa sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. E Jesus dá para eles, para que eles experimentem na própria vida o poder de Jesus para alimentar aquela multidão. E eu quero finalizar primeiro fazendo menção à música. Semana que vem tem missões mundiais, e eu quero fazer menção aqui a um texto de uma música que muito me impactou. Começa assim: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, dizer ao mundo que Jesus voltará. Jesus quer alimentar essas pessoas, não de pães, de peixes. Como disse Santo Agostinho, elas têm fome, e elas têm fome de Deus. E quem é que Jesus enviou? Como é que Jesus escolheu alimentar essa multidão? Ele poderia simplesmente pegar os pães e os peixes para ele e distribuir ele mesmo, mas ele decidiu fazer por mim e por você. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos renove essa consciência em nome de Jesus. Vamos orar? Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, nós te louvamos, meu Deus, pelo culto dessa noite. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, e nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a nos submetermos à tua agenda, aquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta, Senhor. Não permita, meu Deus, que o corre-corre da vida, os compromissos do dia a dia, façam com que a gente se torne indiferentes, como os discípulos se mostraram. Manda embora a multidão,
Quantas vezes nós temos feito isso, Senhor? Às vezes nós não estamos falando isso literalmente, como eles falaram, manda embora a multidão, mas toda vez que a gente se concentra somente na nossa agenda, toda vez que a gente se concentra nos nossos compromissos, toda vez que a gente se concentra nos nossos interesses, é isso que nós estamos dizendo para o Senhor, é isso que nós estamos dizendo para Ti. Nós não temos tempo, Senhor, para cumprir a Tua agenda, nós não temos tempo, Senhor, para cumprir o Teu IT, e o Senhor é tão maravilhoso, que mesmo diante das nossas limitações para compreender a Tua agenda, o Senhor vem à nossa direção, e nos convida novamente, e pergunta: o que é que vocês têm? Eu sei que vocês só têm 5 pães e 2 peixes, eu sei que a Igreja Batista da Graça só tem 5 pães e 2 peixes, não dá para alimentar o Parque do Sol, não dá para alimentar o Eldorado, não dá para alimentar o Bom Sossego, não dá para alimentar a Cachoeirinha, não dá para alimentar o Senhor do Bonfim, não dá para alimentar a Jequié, e vocês precisam compreender isso, e compreendendo isso, não para fugir da missão, mas para se render ao meu poder, porque eu sou o Deus que posso multiplicar, eu sou o Deus que capacita, eu sou o Deus que encho, eu sou o Deus que oriento, eu sou o Deus que revisto de intrepidez, de poder, para que vocês cumpram a missão. Nos ajude, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente de fato enxergue que os campos estão brancos, que tem gente faminta, Senhor, à nossa volta, não de pão, não de peixe, mas de Cristo, e a gente está se omitindo, e o Senhor se move na nossa direção nesta noite, para nos mover da omissão para o engajamento, para que de fato a gente se envolva, porque se a gente não for, Senhor, quem é que vai? É os partidos políticos, são as ONGs que vão? Não, o Senhor nos escolheu, nós somos Teus discípulos, nós somos Teus arautos, nós somos aqueles que o Senhor incumbiu de pregar o Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Levanta a Igreja Batista da Graça, Senhor, como a igreja missionária, levanta as igrejas aqui em Jequié, comprometidas, levanta líderes comprometidos, meu Deus, com a Tua palavra e com o Teu reino, impacta Jequié, Senhor, não com o evangelho de palha, não com o evangelho sopa rala, mas com o evangelho que alimenta a alma, a mente e o coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.